Salve ser infinito, meu nome é Samira, me conhecem como Samira Vibes, eu sou terapeuta holística, facilito eventos de autoconhecimento e muitas outras coisas que hoje não é o tema do vídeo, do assunto. E hoje eu vim contar sobre a minha experiência com o Vipassana, um retiro de 10 dias de meditação em silêncio, são 10 horas meditando por dia, aproximadamente quase 11. E a princípio eu não ia compartilhar abertamente sobre isso, porque eu sinto que pode interferir no processo de algumas pessoas. Eu prefiro que as pessoas vão sem saber muito o que acontece. Porém, muitos anos atrás, quando eu comecei a consagrar a Ayahuasca, eu compartilhei sobre a minha experiência e isso ajudou muita gente, incentivou muitas pessoas a terem curas incríveis. Então, sinto que o Vipassana é uma delas e eu gosto de compartilhar o que faz sentido para mim e também me transformou, para que ajude a transformar também. Então, faz alguns anos que eu ouvi sobre o Vipassana com uma amiga que era de um curso que eu fazia na época. E ela falou que tinha sido realmente muito forte. E muitas outras pessoas que eu fui conhecendo ao longo desse tempo foram me contando que, nossa, Vipassana é uma experiência muito forte. Porque imagina, ficar 10 dias em silêncio, não apenas você não falar, mas em um lugar que é muito silencioso, na natureza, não tendo acesso ao celular. O seu celular fica confiscado, fica guardado o celular, você não tem acesso como está acontecendo fora, não tem notícia, só assim, em caso de emergência, sua família consegue entrar em contato com eles. Então, basicamente é isso. Então, desde aquela época eu vinha acendendo uma fagulha, assim, uma vontade, uma curiosidade de, nossa, como será que é essa experiência? Mas na época eu vivia uma vida muito agitada, com a mente muito agitada, com as emoções muito agitadas, e eu não me sentia preparada para, nossa, ficar 10 dias em silêncio meditando, eu vou ficar maluca, eu vou surtar, eu vou atrapalhar as outras pessoas, eu vou querer fugir, vou querer ir embora, porque tem muita gente que foge, que vai embora, né, que desiste. Então eu não queria ser essa pessoa, eu queria ir quando eu estivesse preparada. E eu sinto que nesses 4 anos, mais ou menos, que eu sei sobre o Vipassana, eu venho me preparando para isso, sabendo que é algo que iria chegar no momento que eu estivesse, não no momento certo, mas, né, no momento preparado. Que a gente não pode também ficar esperando o momento certo acontecer. A gente se prepara e faz o negócio acontecer, né? É uma das visões. Então, chegou um momento na minha vida, há mais ou menos, um pouco menos de um ano, que não era só uma vontade de estar no Vipassana, mas uma urgência. Era como, nossa, é isso que eu preciso. Porque trabalhando com autoconhecimento, servindo medicina do cacau, fazendo eventos e atendimentos, eu estava sempre em muita informação ao mesmo tempo, o que era sim maravilhoso. Mas por outro lado, é muita coisa para integrar, muita coisa para entender, muita coisa para colocar cada uma no seu lugar. E aí, nesse tempo também, de uns 2 anos pra cá, que eu fui me entender como uma pessoa TDAH, fazendo acompanhamento com um psicólogo comportamental, né, a terapia cognitivo-comportamental. E era algo que eu também achava que não era coerente com o Vipassana, e eu fui vendo, falando com pessoas, entendendo sobre o que é, que na verdade, muito pelo contrário, era o que eu mais precisava. Então, falando um pouco sobre a técnica do Vipassana. Basicamente, uma meditação, esquece o que você entende sobre meditação guiada, sobre visualização, sobre se conectar com Deus. É muito mais sobre uma autoobservação. Vipassana é, assim, o mais alto nível de autoobservação, onde você não consegue fugir do que está dentro de você, onde você senta e observa, né? E aprende a não reagir. Se algo é bom, você não fica eufórico. Se algo é ruim, você não surta. Basicamente é isso que me passa na paz na vida. Então, não é porque tem que ser alguém terapeuta, tem que ser alguém que já medita, tem que ser alguém good vibes pra estar num retiro desse. Muito pelo contrário. Acho que as pessoas que mais precisam, as pessoas que são mais leigas e que têm mais dificuldades, na verdade, são as que mais precisam. E essa técnica não é uma coisa atual, foi algo que me surpreendeu, eu achava que era algo mais recente, mas algo muito, muito, muito antigo da época de Buda, de Gautama. Ele foi instruindo essa técnica e ela vem sendo mantida ao longo do mundo através de lá. Então nasceu na Birmânia, ali na área da Índia, e foi se desenvolvendo no mundo, veio aqui para o Ocidente e cura muita gente no mundo todo, assim, em vários lugares.
Então, é uma técnica sensacional e que tem raiz, que tem profundidade. E um dos motivos de eu buscar também é porque tudo que eu faço, tudo que eu trabalho, eu faço questão de honrar as raízes. Então, eu sempre vinha pedindo para a espiritualidade me mostrar a fonte na raiz. Não ter algo superficial, algo, por exemplo, que a gente tem no TikTok que vai falar sobre os seus chakras e você nem sabe porquê e toma aquilo como verdade, uma receita pronta. Mas algo que tenha realmente fundamento. E bom, sendo terapeuta holística, guardiã de medicina, eventos de autoconhecimento e tudo mais, são técnicas que sim são de autoconhecimento, mas elas não são compatíveis com o método do Vipassana. Então eu precisei esvaziar todo o meu copinho e ir de copo vazio. Porque a ideia deles é que você não alivia algo que vem à tona, você não usa algo externo, uma técnica externa. Então lá você não pode fazer exercício, você não pode praticar yoga, você não pode fazer outros tipos de meditação, não pode fazer outros tipos de técnicas holísticas, terapêuticas, o que você imagine. Porque a ideia é que você aprenda a gerar essa energia interior, esse bem-estar interior a partir do estado nulo do ser, a partir do estado vazio. Que você não precise de um estímulo para fazer isso acontecer. Então, esse é um método, passa um pouco do que eu consigo explicar. E eu achava que a questão do silêncio é o que ia ser o mais difícil para mim, que sou geminiana, comunicativa e cheia de ideias, e gosto de estar junto com pessoas, gosto do toque, gosto da presença, gosto da troca. Mas, na verdade, minhas expectativas foram por água abaixo, porque foi o mais fácil. Foi o que eu mais precisava. Até brinquei com meu companheiro um tempo atrás, voltando de uma viagem que teve muita informação. Falei pra ele, brincando assim, me deixa no Vipassana mais próximo. E aí chegando em casa eu realmente fui ver as datas e bateu e consegui me inscrever pra esse. Inclusive foi logo depois do meu aniversário. E eu já tinha vivido outras experiências de 10 dias totalmente contrário, isso foi curioso também. Participei 2 vezes de de festival de música eletrônica de 10 dias. Então 10 dias você ainda dormia na barraca ouvindo a música. Então é totalmente o oposto, né? Muita vivência, muita coisa acontecendo. E agora eu senti que estava o momento de viver essa experiência. Então o silêncio eu achei que seria o maior problema. Na verdade foi a solução. O maior desafio nessa parte do silêncio é entender que não é só ficar quieto, que a mente fica quieta. Que é o que a gente percebe quando vai dormir, quando tá numa crise de ansiedade e várias outras questões. Então, eu tinha uma expectativa de que lá eu ia realmente silenciar as vozes da minha cabeça, silenciar as minhas emoções e me tornar uma Buda. Mas na verdade eu entendi que era muito mais sobre aprender a lidar com essas vozes, aprender a ouvir sem reagir, sem criar apego ou aversão que a gente cria, e desconstruir essa ideia de personalidade, de eu sou assim, eu sou uma pessoa falante, eu sou uma pessoa comunicativa, eu sou uma pessoa da galera, e reconhecendo que isso são ideias que a gente compra e se fixa naquilo. Então isso até me ajudava, me dificultava, na verdade, não me ajudava, mas me dificultava a ter os meus momentos de introspecção, de silêncio, de autopresença, que é algo que eu vinha trabalhando por uns 2 anos, assim, antes do Vipassana, que também foi me preparando para esse momento. E o que foi muito difícil também foi a questão de ficar sem fazer exercício. Talvez esse seja um dos maiores desafios para mim que aconteceram lá. Porque, né, como você não pode, o exercício ele te estimula hormonalmente, energeticamente, então a ideia é você não ter esses estímulos, como eu expliquei. E também a questão do enrijecimento, né, a ideia é que você dissolva mesmo, consiga relaxar completamente o corpo para dissolver essas que a gente chama de couraças, né, não sei se é esse o termo que eles usam, mas a gente chama terapeuticamente de couraças, que são a memória emocional e mental que o corpo guarda. E aí sim entro no que foi o meu maior desafio, que foi lidar com a dor corporal. Então a postura de meditação, a dor na coluna. E essa dor na coluna e essas são memórias muito fortes. É como se naquele lugar que doesse, principalmente no ponto de maior pressão, era como se tivesse um chip assim de vários traumas que eu passei. Inclusive na época que passei esses traumas, descontava na minha coluna, dormia sempre em cima desse lado da coluna. Era uma época que eu tinha uma cama muito dura, muito ruim. Ia dormir pensando coisas ruins e tinha brigado com o ex e várias questões assim.
Então, liberar essas memórias corporais, estando num estado de não mudança, né? Porque a ideia da meditação é você não se mover, ou se mover o mínimo possível. Então essa pra mim foi a parte mais desafiadora. E aí eu tive processos que eu não imaginei que eu teria, de catarses, que são as limpezas emocionais através do corpo, né? Reações psicossomáticas. Então eu tive muitas crises de choro, eu tive dores de cabeça. E chegou um dia que eu tive uma crise alérgica terrível, que parece que 1000 formigas tinham me picado. E ainda foi de madrugada, não tinha como... Eu até poderia ter ido pedir ajuda pra gerente, né, para o guardiã do espaço, mas eu preferi lidar com o processo e tentei ficar meditando, só observando o que acontecia, mas vinha choro, vinha irritação e aí voltava para aquele estado de neutralidade. Então, pra mim, isso foi difícil. Não quer dizer que é assim para muitas pessoas e nem quer dizer que por eu ser terapeuta, tudo isso que eu falei é porque eu tive essas reações, porque para pessoas que eram a primeira vez foi muito difícil. Para pessoas que eram a 5ª vez foi muito, muito difícil. Da mesma maneira que para pessoas que eram a primeira vez foi incrível, melhor do que elas imaginavam. Para pessoas que era a 10ª vez, pessoas que estão servindo ao mesmo tempo, às vezes também foi mais fácil e todos os outros tinham sido difíceis. Então é muito relativo. Então o principal que eu falo é: não tome nada do que eu tô falando aqui como verdade absoluta, e sim como um exemplo do que pode ser. Isso é muito importante que você tenha guardado com você, se você passar por essa experiência. E o lugar que eu participei são vários pelo mundo. Aqui no Brasil tem vários, tem Curitiba, tem São Paulo, acredito que tem em Porto Alegre, tem em Minas Gerais, tem vários lugares incríveis. E o que eu participei foi aqui no Rio de Janeiro, não na capital, aqui perto. Um lugar incrível, com montanhas, uma vista maravilhosa. Então isso foi algo que me fortaleceu muito, estar num lugar contemplável, né? E aprender a apreciar a minha própria presença também, aprender a estar bem no meu silêncio, no meu mundo interior, e ver que as vozes da minha cabeça não são nem minhas inimigas, nem minhas melhores amigas. São coisas que eu tenho que conviver e aprender a lidar. Então no final eu senti assim, como se eu tivesse conseguido sentar para meditar, para sentar para conversar numa mesa, fazer uma reunião com as vozes da minha cabeça, sabe? Com a paranoia, com os desejos, com os sonhos, com os projetos. Então aquelas várias vozes da cabeça, várias coisas, reações emocionais, encontrar um caminho do meio entre elas, como se elas estivessem brigadas uma com a outra e você encontra um caminho do meio. Então durante a meditação, no começo, é uma dica também que eu dou, no começo vinham pensamentos e eu brigava comigo, assim, tipo, não posso pensar, eu tenho que só me concentrar nas sensações, nas observações. E aí eu comecei a ficar irritada com aquilo. Então eu falei com a professora e ela falou: não, essa voz que fica em segundo plano, tipo, deixa ela se tornar um radinho. Até porque a gente tem muito costume cerebral, assim, nessa vida hiperestimulada que a gente tem, de fazer muitos links, né? Então a gente escuta uma frase, já pensa em 1000 outras informações que tem a ver. Então uma das loucuras que eu vivi é que eles falavam: coloca atenção no momento lá da cabeça até os pés. Aí me vinha a Xuxa na minha cabeça: cabeça, ombro, joelho e pé. E eu falava: Xuxa, sai da minha cabeça. Então fazer as pazes com essas muitas informações interiores, né? E realmente foi um processo muito difícil para mim, desde o primeiro até o 10º dia. Mas o 10º foi o dia que eu recebi os presentes, recebi os maiores entendimentos, recebi as maiores curas e pude estar em paz com algo que para mim antes era muito desafiador, de ficar 1 hora, que são algumas vezes por dia que a gente faz, 1 hora totalmente sem se mexer e com atenção plena. Então, para quem é TDAH, atenção plena é algo que precisa ser trabalhado, mas que é muito mais difícil pra gente que é TDAH do que com uma pessoa normal, uma pessoa neurotípica, que a gente chama, né? E então sinto que nesse processo me ajudou muito, muito mesmo, de ter uma clareza mental. Eu saí ontem de lá, tô com uma clareza mental muito maior. Mas o trabalho, o desafio sempre continua, né? Então eu saí de um lugar
muito silencioso, muito calmo, com essa plenitude interior. E agora eu tô no Rio de Janeiro e ontem eu cheguei em Copacabana, então domingo à tarde de Copacabana, né? A cidade dos sentidos, o lugar dos sentidos. Então eu tava no lugar de zerar os sentidos e estar no hiper sentidos. Então é o que eu sempre falo também com a ayahuasca, que o trabalho começa quando o trabalho acaba, né? O trabalho de verdade, a intenção de verdade começa quando o ritual termina. Então eu tô sentindo a mesma coisa agora. Muito mais do que a dificuldade do ficar em silêncio durante, é o manter essa consciência quando você sai. De não que você não vá mais falar com ninguém, mas ter sabedoria na sua comunicação. Se você tá falando só por falar, só pra gastar tempo, só pra não ser rejeitado, só pra concordar, só pra passar o tempo, não ficar com tédio. Então ter essa sabedoria interior de manter as virtudes, os propósitos que foram trabalhados lá dentro. É algo que eu venho trabalhando agora que eu saí de lá. Ainda é algo recente, né? Como eu falei, eu saí de lá ontem, então ainda vou processar muito do que aconteceu e como aplicar isso de fato na minha vida. E aí, como eu falei, muitas técnicas holísticas, medicinas da floresta, tratamentos alternativos, enfim, não são compatíveis com a técnica. Não quer dizer que é algo que eu vá abrir mão na minha vida, porque eu sinto que elas podem ser complementares, cada uma no seu lugar. A técnica de meditação de Vipassana eu vou fazer em tal momento do meu dia de uma maneira, e as técnicas holísticas, terapêuticas, inclusive, né, atendo com isso, trabalho com isso, não tem de fato como eu abrir mão disso. Senão eu teria que mudar completamente minha carreira, minha vida. Então, olhar como coisas separadas e ter essa consciência que eu tive lá dentro, de não usar nada do que eu conhecia. Isso foi um dos desafios também, que são os apegos, né? As técnicas, os apegos, as formas de lidar com as questões. Então, um lugar onde você, assim, solta o ego, solta a expectativa e deixa realmente chegar um novo e aprender a lidar com essa nulidade, né? Aprender a encontrar esse silêncio interior muito mais do que o exterior. E aí o maior aprendizado que eu tive, que eu quero compartilhar com vocês, que foi o presente que eu recebi lá, e que se você for participar, é algo que vai ajudar com certeza muito no seu processo, é que no último dia, na última meditação, eu tava sentindo muita dor corporal e me veio uma dor emocional de questões que eu não vivi ainda, aquela coisa do desejo de você querer algo e não ter. E eu entendi que todo sofrimento é vontade de ser feliz. A raiva é uma vontade de ser feliz e que você não está conseguindo acessar essa vontade nesse momento. A tristeza é uma vontade de ser feliz. A mágoa é uma vontade de ser feliz. Qualquer tipo de sofrimento, seja mental, emocional, corporal, é uma vontade de ser feliz. Então para de jogar ela pra baixo do tapete, porque senão uma hora a vida vem, sacode o tapete, entra poeira no olho, você... Então olhe pra isso, mas não crie um apego ou aversão. Aprende a entender, aprende a lidar. Assim como se uma pessoa tivesse, quando um espelho tá na sua frente, você aprende a observar cada aspecto de si, sem criar apego ou aversão, simplesmente vendo a realidade como é. Acho que essa é a maior virtude do Vipassana, do que eu aprendi, do que eu senti lá. Ver a realidade como é e lidar. Então, outra coisa importante dizer também, não é que é algo espiritual, de conexão com Buda, de conexão com Deus, mas é algo de realidade, o que é palpável. São as sensações corporais, é a sua respiração, é o seu fluxo de pensamentos, é o seu fluxo sanguíneo, é ter a consciência total do corpo, que é algo que eu acredito muito dentro desse universo alternativo, a corporificação da espiritualidade, que não existe separação entre o que é matéria e espiritualidade, mas que sim, que elas são pontos de vista diferentes da mesma coisa, são completamente complementares, né? Como uma esfera completa que, se você vê um lado e vê o outro, eles são iguais, você só tá vendo de pontos de vista diferentes. Então, esse é o meu maior compartilhar aqui. Gravei esse vídeo aqui no Instagram pra deixar salvo aqui, mas ele também vai pro YouTube. Então, quem tiver dúvidas, comentários, sugestões, podem contar aqui. E sobre a frequência de fazer um Vipassana, eu não acredito que eu vá fazer com tanta frequência assim, porque realmente tirar 10 dias, né, da rotina e fazer a viagem e tudo mais
é algo que leva, né, uma demanda para ser feita, e é um processo realmente muito forte, assim como, por exemplo, consagrar ayahuasca. Eu não sou uma pessoa que consagra todo fim de semana, né, eu consagro, sei lá, recentemente, às vezes 2, 3 vezes no ano. Então o Vipassana é a mesma coisa para mim. Acredito, pode ser que algum dia eu volte a contar outra experiência, que eu vá, assim, uma vez por ano. E o que é legal também é que o Vipassana é uma experiência gratuita, é uma experiência solidária. Então você contribui com o que você pode. Não é algo que só pessoas que têm acesso a recursos financeiros vai poder participar. Então eles vivem de doações e tudo mais. Então você pode contribuir servindo também. Então, a partir do momento que você faz o primeiro curso, você pode também nos próximos ir para ajudar, seja na cozinha, seja na organização, tudo que você imagina. Então, acredito que eu vá em algum momento servir, acredito que eu vá em algum outro momento sentar, que eles falam, né? Que é participar como aluna. E então é algo que eu vou observar, né, na minha meditação diária, que é essa prática que a gente continua fazendo agora, para ver como isso vai fluir. E aí venho contando pra vocês. Então, se você tá vendo esse vídeo pelo YouTube, já me segue no Instagram também, que eu tô muito mais ativa lá. Se você for ver meus vídeos antigos aqui, você pode ver, você vai dar muita risada. Tem muita coisa que eu falei aqui que eu já não concordo, minha vida já mudou completamente. Então, tô muito mais ativa no Instagram, Samira Vibes. E se você tá vendo aqui pelo Instagram, pode comentar aí o que você sentir, me manda mensagem se você tem vontade de viver essa experiência, se ainda não viveu. Vou deixar também o link deles aqui do site, do planejamento, o Instagram e tudo mais. E aí vocês podem sentir se é uma experiência para vocês também. Tá joia? Gratidão e vamos juntos expandir a consciência. Até a próxima.